Boa noite, Joaquim. Eu vou sair agora, deixo aqui com vocês. Boa noite, Fernando. Seja bem-vindo. Estou aqui, viu? Precisar de mim? Estou aqui só. Ok. Boa noite, Andréia. Fernando, muito obrigado, Fernando Fernandes, por aceitar o nosso convite, por estar aqui nessa terceira parte de Boa Noite. Fernando, eu vou passar a palavra a você e primeiro perguntar a você, naturalmente, que foi um advogado, jurista, advogado, muito ativo desde o primeiro dia da Lava Jato. Desde o primeiro cliente da Lava Jato, que foi o Paulo Roberto Costa. Então, você conhece bem e escreveu um livro chamado Geopolítica da Intervenção, que você conta muito, mas muito de como se manipulou o direito brasileiro para se perseguir alguns alvos. Passa a palavra a você, mais uma vez, muito obrigado. Tá sem áudio. Agora está com áudio. Eu não estou com um microfone tão bonito quanto o seu, que está extraordinário, inclusive porque lembra muito esse jornalismo raiz que é o rádio, né? Sim. O rádio, e como o rádio é importante, né? Exato. Como o rádio é importante. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu diria que do jornalismo, talvez o maior especialista, certamente um dos maiores sobre esse tempo histórico, é você, Joaquim. Obrigado. Então, eu estou aqui para contribuir e debater. Nós até confesso a todos, aqui publicamente, que cheguei a ligar para o Joaquim, umas 2 horas atrás, para trocar impressões, porque, na verdade, nós estamos diante de uma nova batalha, uma nova trincheira desse lava-jato, esse lavajatismo. Nós não nos apercebemos sempre, mas o fato é que, nos últimos anos, história está ocorrendo todo dia. Eu gosto, inclusive, muito da frase do Odebrecht, que ele dizia: o futuro nós fazemos todos os dias, né? A história acontece todo dia, mas nós estamos vivendo um momento da história em que não só as transformações, mas essas lutas são mais intensas. A questão do que a gente viveu nos últimos anos, né? Da Lava Jato, do impeachment da presidente, da prisão do Lula, da anulação do processo do Lula, é uma multiplicidade de efeitos e quão rápidos são. Então, nós estamos vivendo. É preciso compreender que, quando nós falamos, quando acabou a escravidão, 1888, nós somos acostumados a fazer essa resposta escolástica da data certinho, quando nós sabemos que a escravidão não acabou em 1888. Ela ainda persiste. Nós estamos vivendo momentos em que um jogador brasileiro ainda é ofendido, chamado de macaco. O que é isso, senão uma permanência histórica da escravidão? Então, quando nós estamos diante deste momento em que o juiz é afastado, e o que a gente vai comentar aqui, nós estamos, na verdade, vivendo o seguinte fato: a Lava Jato não acabou. Ela não acabou nessa luta por dentro do judiciário brasileiro, né? E, óbvio, que a gente estava comentando no programa anterior, ela não acabou também com os seus efeitos por dentro do judiciário. Então, isso é só uma introdução. Com prazer estando aqui com você, Joaquim, falando com todos. Bacana. Fernando, nós tivemos agora, para todos nós que acompanhamos esse caso, eu como jornalista, você participando como jurista, nós tivemos uma notícia, né, bastante grave, que foi o afastamento do juiz Eduardo Apio, que era um juiz que era verdadeiramente independente. Parece haver todo um emaranhado, ligações que seu livro descreve, entre as pessoas que vai da primeira instância ali e também no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e
também fala das cortes superiores que deixaram de apreciar no tempo certo que deveriam apreciar, que deveriam fazer. Não fizeram naquela ocasião, vieram fazer depois, muito por pressão de pessoas como você, com artigos, com entrevistas, e criando um novo consenso na sociedade de que aquilo era insustentável para quem quer viver numa democracia. Mas a notícia que é impactante é essa: o Eduardo Apio, que é efetivamente independente, hoje ele não pode sequer entrar no fórum da Justiça Federal em Curitiba, onde o Moro foi considerado herói. O que você, acompanhando este caso com as informações que estão disponíveis, lembrando que o Eduardo Apio foi afastado sem sequer se defender, não teve direito, vai se defender agora. Teria 15 dias depois, ele foi afastado. E não me parece que, mesmo sendo verdadeira a gravação, que seja tão grave assim para afastar um juiz. Como é que você viu tudo isso? Eu vi o seguinte. Primeiro, lembrar o discurso que vamos falar sobre se ele fez a ligação ou não. Fiquem na expectativa. Isso. Mas o seguinte. Não sabemos. Primeiro o discurso que sempre fez o Moro, o Dallagnol e os procuradores da Lava Jato, mas especialmente o Moro. Qual? As minhas decisões foram mantidas em 3 instâncias. A frase é mentirosa, mas ela tem um fundo de verdade. É mentirosa por quê? Porque, na verdade, a segunda instância ela não produz prova. Ela analisa as provas realizadas na presidência de um juiz. Então, se o juiz manipula como se produz a prova, exemplo, não deixa escutar o Teca Duran. A segunda instância vai apreciar a prova realizada por aquele juiz. Portanto, é mentirosa a frase que foram mantidas em 3 instâncias. Segundo, a terceira instância, que é o STJ, ela nunca apreciou as matérias relacionadas à Lava Jato. Porque o que se fazia? Se dizia o seguinte: primeiro, houve uma fase dos habeas corpus. Quando chegavam os habeas corpus, o tribunal dizia: não cabe analisar essas coisas nos habeas corpus. Depois, quando chegou os recursos especiais, olha só, esses recursos especiais não podem ser apreciados porque faltam pré-requisitos, porque não está bem clara qual é a violação legal. Não, porque a gente não pode analisar, porque senão ofende a súmula 7, nós vamos ingressar em prova. Ou seja, o STJ nunca analisou. Quando ele diz minhas decisões foram mantidas, é o mesmo que ele fala assim: não, olha, o Supremo não absolveu o Lula, o Supremo anulou. São jogos de retórica. Mas o seguinte, uma coisa é fundamental. Primeiro, a fraude cometida pelo Sérgio Moro para ser juiz da Lava Jato, ela também foi cometida pelo Tribunal Regional Federal Isso é importante. do Rio Grande do Sul. Primeiro, qual é a fraude cometida pelo Moro para ser juiz da Lava Jato? Lá no início, o procedimento se inicia com uma gravação de um advogado com um deputado federal, que o Moro não poderia sequer apreciar. Primeiro, porque era deputado federal e a competência era do Supremo. Segundo, estava se falando de uma gravação de um diálogo de um advogado com o seu cliente. E essa gravação, ela não foi realizada pela vara do Moro. Ela foi realizada em Londrina. E a Polícia Federal pegou e levou para lá, sem uma decisão de prova emprestada. Então, só para dizer o seguinte: começa com uma grande armação a escolha do Moro. Mas quando chega ao tribunal o primeiro habeas corpus, e aí quando eu faço a dedicatória do meu livro, eu falo assim: fui testemunha, entre aspas, e advogado desse caso. Porque eu estou prestando também um testemunho. Quando chegou o primeiro habeas corpus no tribunal, que foi de minha
autoria, eu que impetrei, o habeas corpus foi distribuído no Tribunal Regional Federal, alegando-se uma prevenção em relação ao mandado de segurança do Google, que não tinha nada com a Lava Jato. E a escolha do relator. E, a partir daí, não só o Moro ele amplia o seu poder, porque o que é a competência? A competência que é dizer o seguinte, a atribuição do poder do juiz. Eu sou competente nessa comarca porque os crimes foram cometidos aqui. A competência não é só um poder, é uma limitação do poder. Ele amplia o seu poder para virar um juiz nacional numa fraude de conexões e continências, que são métodos de conexão de processo, que torna aquilo infindável. Mas essa fraude também é feita no tribunal, porque a partir daquele mandado de segurança do Google, o mesmo relator, o Gebran, e a turma passam a atuar em todos os casos. E trabalham para manter todas as atuações, as arbitrariedades do Sérgio Moro. Foram coautores das arbitrariedades. O Fernando, para recordar, você que levou o caso para o tribunal, a entrar com o habeas corpus. Normalmente, é uma pergunta que eu faço, teria que fazer um sorteio. Isto é, quem Correto. É que vai ficar com a relatoria. Correto. Só que dirigiram para um amigo do Moro, é isso? Que você falou do João Pedro? Dirigiram para o Gebran, em razão de uma escolha. Ele foi escolhido. Então, é o seguinte, veja, a questão é tão séria, isso tudo para chegar na afirmação do que está acontecendo hoje. Da suspeição dos atos de afastamento do juiz, em primeira instância. É ali que a gente quer chegar. O que eu estou relatando é que a maior nódoa que um juiz pode ter, a maior mancha que um juiz pode ter, é ser declarado suspeito num caso. Isso tem o Dallagnol. Isso tem o Moro. Aliás, fazendo aqui uma discordância do colega, gentilmente, que diz que o Dallagnol foi lavajatado. O Dallagnol foi perfeitamente, juridicamente afastado, e eu entendo que a decisão do TSE está corretíssima. Lógico que o direito pode ter discordâncias, mas o fato é que o processo, o tribunal deu a interpretação que não é necessário o recebimento do procedimento administrativo, mas a mera existência dele já é suficiente para o caso de juízes e promotores não se aposentarem para sair candidato. Não estou falando, ele não é impedido de se aposentar, de pedir demissão e sair, mas fazer isso para sair candidato é uma vedação legal. Isso foi a interpretação. Mas é o seguinte, vamos voltar à linha de raciocínio. O pior nódoa que um juiz pode sofrer, a pior mancha, é ser declarado suspeito. É uma vergonha. Essa vergonha o Sérgio Moro tem. Mas ele não fez isso sozinho. Existem os coautores do Sérgio Moro. E esses coautores estão no Tribunal Regional Federal. Não estou acusando o tribunal inteiro. Nós temos, por exemplo, desembargadores lá como o Favreto. Nós temos outros que podem ter votado eventualmente erradamente, como fizeram, nós estávamos comentando, mantendo o Moro, que devia ter sido afastado quando gravou o escritório de advocacia do Roberto Teixeira, ao qual o Zanin estava, Roberto Teixeira, Zanin, Valesco, etc., deveria ter sido afastado. E o tribunal disse o seguinte, não, a Lava Jato é um ato de exceção. Aliás, me lembra muito bem, é preciso ler a tese do... Olha aí, gostei do cara. Aqui em casa também tem vários. Quem não gosta de animal não presta, não gosta de gente, não gosta de nada. Né? Mas é o seguinte, então, ao fim, o que está acontecendo? O Tribunal Regional
do qual tem muitos membros que foram coautores dos abusos cometidos pelo Sérgio Moro, estão agora tentando encobrir as investigações desses abusos. Esse é o fato. Vamos à gravação da voz que se supõe ser do juiz. Exato. Primeiro dizer, o juiz não disse que a voz é dele, não disse que a gravação foi dele. Portanto, até que ele o diga ou que se certifique que seja, nós não podemos afirmar que é. Mas vamos enfrentar a gravação como ela está. E sobre o que ela é, isso que nós estávamos comentando, Joaquim, eu e você mais cedo. Né? O que acontece? Nós estamos falando de um desembargador que estava atuando no caso da Lava Jato, que, determinou a soltura do Youssef. Ou seja, o juiz mandou prender o Youssef. E o tribunal, aliás, é incrível, né? Porque eles prendiam todo mundo, mas o Youssef foi preso, que os lavajatistas deviam aplaudir, que adoram uma prisão, eles são sadomaso, né? Do direito penal, mas não. Eles reagiram à prisão. Algo estranho. É de se perguntar, mas por que isso? Chegamos a uma conclusão rápida. Este homem é uma bomba relógio. Este homem que fez a primeira delação da Lava Jato, a primeira, e que já vinha de um processo anterior no Banestado, ou seja, ele conseguiu ser recordista, foi o primeiro sujeito no Brasil a fazer 2 delações premiadas em operações diferentes. Mas esse homem que negociou na primeira vez e que participou de outras delações, sabe demais. Não poderia ser preso, não poderia ele ser apertado para fazer uma terceira delação, mas agora não mais envolvendo os seus próprios atos, mas contando das suas negociações com os Delanhóis e com o Moro, os seus esquemas. Você lembra o seguinte? Você lembra que a primeira delação dele, da Lava Jato, tinha um benefício econômico em relação ao que ele ajudasse a ser recuperado dos outros. Eu diria assim, tem um filme muito interessante sobre o Cabo Anselmo. E o Cabo Anselmo, lembrando dessa figura histórica, que jamais gostaria de comparar o Youssef com o Cabo Anselmo. Primeiro, pela primeira fase do Cabo Anselmo, que foi quando ele fez o discurso em defesa dos militares de baixa patente. Ali, muito bem feito. Mas depois o Cabo Anselmo virou um sujeito a entregar as pessoas, entregar os companheiros, e era uma espécie de um agente infiltrado. Ele ia onde estavam os companheiros, relatava isso aos militares e ajudou a matar muita gente. E recebia os seus prêmios. O fato é que o Youssef poderia relatar uma espécie de relação promíscua, e pode relatar, entre ele e os procuradores de Moro. E por isso o apavoramento. O desembargador partiu imediatamente para abafar essa questão.
Aí veio o segundo ato, capítulo Teca Duran, que o Moro ele perseguiu o Teca Duran de todas maneiras, não deixou escutar, manipulou a prova, não deixando escutar, mas o Teca Duran tem feito acusações gravíssimas e com prova e concatenado com a realidade da Lava Jato, demonstrando que os vestais da moralidade, de fato, também criaram uma rede de extorsão de dinheiro. Algo muito semelhante ao regime de 64. Os militares também não só torturavam, mas vendiam segurança. Ficavam ricos. Olha aí que coisa semelhante que é a família do Cid. Né? Os militares também aprenderam a ficar ricos. A família do chefe de ordem tem uma fortuna nos Estados Unidos, mansões. Aprenderam bem como funcionam essas redes. Muito bem. Mas você me interrompe a hora que você quiser. Estou só fazendo. Não, eu estou achando só interessante, quero só fazer uma observação que o Fernando Fernandes, quando começa a Lava Jato, nesse habeas corpus, que era para ter interrompido a Lava Jato, porque lá atrás já estava dizendo, está errado, não é esse juiz, não é essa comarca, não está errado. E explica por quê, fez uma pesquisa. É um habeas corpus que é um livro. Eu li isso, me orientei muito em várias matérias do que eu fiz. E ali, essa ligação, escuta, que foi parar com o Moro, que não era nem, foi feita em Londrina, não era do Moro, mandaram para ele. Se o Moro quisesse tomar alguma atitude, ele poderia ter anulado a colaboração do Youssef, porque se dava ali conta de que o Youssef estava lavando dinheiro para o Janene, que era deputado federal e que levaria o caso para o Supremo. Mas vamos supor, se ele quisesse, vamos supor que ele estivesse correto, era a notícia de que o Youssef tinha mentido para ele. No entanto, isso é 2006. Ele deixa o Youssef solto. Ele deixa o Youssef, teve essa notícia, e depois ele tem um delegado da Polícia Federal, Gerson, acho que vai falar para ele pessoalmente, em audiência. Ele enganou, ele está com 20 milhões que ele não entregou e está operando e deu o nome da pessoa com quem ele estava operando. O que eu quero dizer é que você lendo o habeas corpus, você entende. E lá atrás eu vi, falei, então a Lava Jato não podia existir. Aqui são as razões. E o Moro agiu não como juiz. Ele queria buscar alguma coisa. Parece que ele deixou o Youssef como isca, como um operador solto. Parece. Agora vem a notícia, por exemplo, de que recebiam, pagavam, os doleiros pagavam taxa de proteção. E o Tacla pode contar, inclusive, que quem mediava isso era o próprio Youssef. Taxa de proteção na Vale de Curitiba. Mas só isso, e dizer que o desembargador que está impedindo que a verdade venha à tona, é justamente o que denunciou o Apio, que foi afastado instantaneamente, que é o Marcelo. Aí está a grande questão. Ele, em relação ao Youssef, não deixa prender. Em relação ao Teca Duran, mesmo depois de uma ordem do Supremo para suspender, ele manda prender. Então, é o seguinte, o que é o conteúdo da ligação que seria do juiz? Vamos ao que está sendo ocultado. Porque parece, assim, uma bomba de fumaça, que, na verdade, acaba fazendo com que você não enxergue o principal. O principal é o conteúdo da ligação, que se supõe ser do juiz, e pode não ser, visava comprovar que aquele sujeito que atendia a ligação e trabalha no escritório do Moro. Sócio, né? Não é isso? Sócio, trabalha no escritório do Moro. Tem uma sociedade na OAB. E é OAB. possível que seja casado com a filha do Moro. Não, namoro, filho. Portanto, parente. Aliás, o meu livro tem um capítulo sobre família e outro sobre religião. Então, veja, essas ligações de parentesco. Na verdade, é o seguinte, a ligação pretendia
confirmar que esse sujeito era filho do desembargador. Qual desembargador? O desembargador que estava tomando atitudes para proteger o Sérgio Moro, para proteger a quadrilha da República de Curitiba. Na verdade, o desembargador estava agindo em processos no qual ele era suspeito. Mas, peraí, como? Ele mesmo se declarou suspeito posteriormente, mas depois dos atos. Talvez a coisa tenha esquentado demais com as decisões do Supremo Tribunal Federal. E exatamente em relação a esta tentativa de comprovar, que agora todo mundo sabe, é o filho mesmo, o mesmo tribunal que toma uma decisão durante a Lava Jato, dizendo que a Lava Jato se permitia exceção, o único a votar contra foi o Favreto, portanto, dizendo que o problema aí de ter interceptado o telefone de advogado, etc., tudo bem, mas a Lava Jato é exceção. Aí que eu falei, lembrem da tese do Pedro Serrano, que fala que o grande poder da arbitrariedade neste mundo que nós estamos vivendo é do juiz dizer o que é exceção. São novas ditaduras, feitas através dos atos jurisdicionais. Muito bem. O mesmo tribunal no qual o Favreto concedeu uma ordem de habeas corpus para o meu orgulho, impetrado por mim, com impetrantes Paulo Teixeira, Paulo Pimenta e Adi Damus. Naquele domingo, pedimos a soltura do Lula. E o desembargador Favreto de plantão deu a liminar, mandou soltar o Lula. O que aconteceu naquele tribunal? Aquele tribunal, imediatamente, o Moro, de primeira instância, mandou descumprir a ordem do desembargador de plantão. Depois, o desembargador Gebran, que era o escolhido, e não estava com jurisdição, porque era um fim de semana, manda não cumprir. O desembargador Favreto, que estava em jurisdição, manda cumprir. E o presidente do tribunal manda não cumprir. Ou seja, o tribunal se mostrou um corpo fechado. Parte da espinha dorsal da fraude, do abuso do Sérgio Moro. E esse tribunal, aparentemente, com todos os indícios, está agindo como corpo para impedir de todas as formas que os elementos necessários à descoberta dos abusos dessas relações apareçam. Inclusive, diria assim, uma das razões da prisão preventiva de um sujeito é impedir as investigações. É isto que estão fazendo alguns membros do tribunal. Então, o que se espera é, sendo a ligação do juiz ou não sendo a ligação do juiz, isso parece ser irrelevante. Isso é um elemento para que, de fato, eles afastem o juiz que está nadando contra a corrente da República de Curitiba, da qual as suas fronteiras iam até o Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul. Esse é o fato. O tribunal afastou o juiz a pedido do desembargador, que já havia cometido ilegalidade. Então, o que se espera é que o CNJ seja instado a imediatamente cassar essa decisão, porque é uma decisão administrativa, colocar de volta o juiz até porque uma das garantias constitucionais mais importantes é da inamovibilidade. O juiz, para ser juiz, tem que ter irredutibilidade, ou seja, ele não pode ter redução de salário, porque é uma forma de proteger o sujeito de ele não ser atacado. Ser inamovível, ou seja, ele não pode ser
movido de um lugar para o outro, nem afastado, porque está exercendo jurisdição. Isso é uma das coisas fundamentais da Constituição. Devolvido ali. E que seja o desembargador, que é o pai desse rapaz que atendeu o telefone, afastado. Este sim cometeu ato de jurisdição, porque o juiz apto, ele não está sendo investigado por um ato de jurisdição dele. Não é porque ele prendeu o Youssef. Não é porque ele mandou ouvir o Teca Duran. Esse é um ato de jurisdição. Tem abuso aí? Não tem. Ele está sendo investigado se ele deu um telefonema ou não para saber se o filho do desembargador é realmente o sócio do Moro. Ou seja, precisamos ver o seguinte: estão tentando ocultar esses abusos. Acredito eu que eles conseguiram fazer um jogo de marketing, né? Conseguiram fazer um jogo de marketing. Está todo mundo se perguntando o seguinte: foi o juiz ou não foi o juiz que deu a ligação? Você sabe o que me lembra, Joaquim, uma vez? Eu estava num caso. Eu estava num caso, e aí apareceu o Jornal Nacional, a minha foto e a foto do ex-governador Garotinho. E uma ligação telefônica entre eu e o ex-governador. O conteúdo não tinha nada. O conteúdo era supostamente eu perguntando ao desembargador: você conhece o ministro? Não, ao contrário. O ex-governador perguntava: você conhece o ministro? Não, conheço. Não, então você procura? Não, não vou procurar, porque é melhor marcar um horário. Tal. Muito bem. O conteúdo não tinha nada. Segundo, não era eu. A voz não era minha. Era outra pessoa. Eu falei: mas se você bota a minha foto no Jornal Nacional, podia ser a voz do Frank Sinatra. Imediatamente virou eu. E aquilo foi um escândalo. Eu consegui a ordem de habeas corpus para soltá-lo e o Jornal Nacional pediu desculpas pelo erro. Mas o fato é o seguinte: o escândalo é porque parecia, a forma com que foi editado, parecia que queriam causar uma influência. Só que quando você ia ver o conteúdo não dizia nada daquilo. Então, é isso que nós estamos vendo. Vamos olhar o conteúdo da ligação, se for do juiz. O conteúdo não diz nada. Nada. Então, não tem ameaça nenhuma, nada, zero. Entendeu? Esperamos que ele seja imediatamente reconduzido ao cargo. Esse é o fato. Fernando, muito importante, é até difícil interromper, porque o que você está dando aqui é uma aula, um privilégio de todos vocês estarem ouvindo. Tá? É uma aula antes, nós conversamos, é mais informação que eu passei, que saber como estava o caso, e o que vocês estão tendo é uma oportunidade de entender e de não cair nessa armadilha que é de um falso escândalo. Então, é que se cria como se o juiz, as pessoas já estão falando: não, tem gente falando aqui, mas o juiz não podia, ele é maluco. O juiz, você tem que ver a postura, o que ele está fazendo na jurisdição. Ele pode, veja, ele foi afastado no dia em que ele recebeu os áudios do Youssef de uma interceptação ilegal e que ele mandou a Polícia Federal investigar. E isso pode pegar toda a quadrilha, pode pegar, inclusive, o juiz, porque esse áudio, eu conversei com o policial que fez o áudio achando que tinha autorização judicial, que é o Dalmei. Esse áudio tem participação para acobertar o caso, do que se desdobrou ali, tem participação do Moro direto, Januário Paludo, outros procuradores, delegados da Polícia Federal, todos aqueles que agiam desde a época do Banestado, agiam juntos. E no dia em que ele vai fazer isso, e pega o TRF4, e no dia em que ele vai fazer isso, em que ele determina, ele é afastado. E qual é uma das primeiras providências da Gabriela Hadi, quando assumiu? Colocou o Ministério Público Federal na investigação. Evidentemente que vai conduzir a investigação, ou pelo menos
Não dá para confiar hoje no Ministério Público que está contaminado pela Lava Jato lá. Mas ainda é mais aquele lá, né? Exatamente. Então, é difícil até. Eu só quero ler agora os comentários para te devolver a palavra, porque eu estou ouvindo aqui atentamente para entender o caso e a gente começar a ter a dimensão correta. O TRF4, é isso que o Fernando Fernandes falou agora, ele está agindo para proteger membros dele próprio, abafando, porque o Youssef está sinalizando que pode colaborar. Foi preso, mandou soltar. Foi preso, mandou soltar. O Tacla Duran pode entregar provas. Analisam o caso contra a orientação do Supremo, contra a decisão do Supremo, não é orientação, decisão de que o caso estava suspenso. E publica uma decisão ambígua, mas o site do tribunal fala que o Duran vai ser preso. E ele não vem ao Brasil. Mas deixa eu ler os comentários, vou devolver a palavra aqui, que eu acho muito importante. O Dalmei, que eu citei agora, Verlang, agente da Polícia Federal, que também lá atrás já conta dos abusos da Lava Jato. Ele e o Mário Fanton. Diz aqui, olha, que é delegado. Dalmei Verlang diz aqui, olha, doutor Fernando sempre didático, clareza fascinante. José Edinaldo Brás, CNJ com a polícia, diz, CCAPF com a Polícia Federal pode e deve investigar o TRF4. Aí nós vamos perguntar isso daqui a pouco para o doutor Fernando, institucionalmente, o que se pode fazer. Guilherme de Abreu, os embargadores, só para responder já, os embargadores podem ser investigados através de ordem do STJ. Eles respondem no STJ. Ótimo. E aqui diz, e o CNJ pode devolver, por decisão do CNJ, devolver o AP ao seu posto. Sim. Ótimo. Guilherme de Andrade Ferreira, ele, pelo amor de Deus, está falando, não existe terceira e quarta instância, são duas instâncias. Evidente, está com toda razão. Instâncias recursais. É isso, né? Lucas Alves diz, o TSE só fez valer para o Ministério Público, para o MP, o que vale... Eu não entendi aqui a publicação. Qual é? FUM Public. Bom, Benjamin Gomes diz, a sentença do ministro Benedito Gonçalves é cirúrgica e irretocável. Lucas Alves, quem filma a ligação desconhecida? Máfia de Curitiba. Antônio Vasques está falando aqui, o comentário sobre do Alex, né? Atrás, Alex, a Vale fez 2 catástrofes em Mariana e Brumadinho, está fazendo 1000 vezes pior em Carajás e, curiosamente, a Marina é omissa contra a Vale, diz aqui o Antônio Vasques. Sueli Ângela, boa noite, André e Alex, aqui de Belo Horizonte. O Albuquerque está dando uma contribuição aqui, muitíssimo obrigado. Bom, são esses os comentários, eu acho que li aqueles que ainda não tinham sido lidos, eu te devolvo a palavra. O que é importante entender é o seguinte, veja, vou citar uma outra passagem que eu lembrei hoje, está também no Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato, vendendo meu peixe, evidentemente, aproveitando excelente livro. Esse momento de marketing. Né? Mas é o seguinte, é porque o livro tem muitos detalhes que não podem ser esquecidos. Esse que é o que eu quis contribuir. E ele foi um desenvolvimento daquela tentativa do habeas corpus que o Joaquim cita. Qual foi minha preocupação lá no início e durante o percurso da Lava Jato? Fazer peças processuais que um dia seriam lidas e tentar fazer com que o sujeito que lesse 30 anos depois conseguisse compreender o momento histórico que nós estávamos vivendo. Aonde estava a armação? Porque a gente não sabia que essas coisas iam se desenvolver tão rápido, né? Mas o que acontece? Há uma passagem importante que é uma esparrela que o Supremo Tribunal Federal caiu. Qual? Quando o Delcídio de Amaral estava conversando com um advogado e sendo gravado pelo filho de um delator, o Delcídio diz uma frase: olha, não, fulano, se sair, tem que fugir. Te arruma um avião para ele fugir, etc. Eu falei com o ministro fulano e ciclano e tal. Ele poderia ter falado. Ou poderia ser uma bravata, mas falar com o ministro, quem conhece Brasília sabe muito bem que tem inúmeras situações de eventos sociais que você vai ter senador ao lado de ministro e o cara pode falar o que ele quiser, não quer dizer que o ministro se comprometa ou não com nada.
Mas o Supremo se sentiu ameaçado por aquela gravação e cometeu um dos maiores abusos da Lava Jato. O próprio Supremo Tribunal Federal mandou prender o senador da República, que poderia até ser cassado pelos seus pares, punido, etc. Mas o senador da República não pode ser preso se não em flagrante delito por crime inafiançável. O Supremo criou a ideia de que ele estava em um crime permanente de organização criminosa e, por isso, podia ser preso, que era flagrante delito. O Supremo errou profundamente. E um dos principais erros que vai dar no bolsonarismo, que é quebrar o poder político. Muito bem. O que o Supremo estava fazendo naquele momento? Ele estava se autodefendendo. O Supremo cometeu um abuso, prendeu o Delcídio de Amaral, prendeu o André Esteves e prendeu o advogado, e todos foram absolvidos anos depois. Vou repetir. Todos foram absolvidos. O juiz entendeu, o juiz de Brasília, entendeu anos depois que não havia crime nenhum. Muito bem. O tribunal agiu em autodefesa dos ministros. Caiu nessa esparrela. O que fez o Tribunal Regional Federal agora? O tribunal afastou o juiz em sua própria defesa. Em defesa do desembargador que estava cometendo os abusos e que foi descoberto. Portanto, enquanto as pessoas estão olhando se o juiz fez a ligação ou não, e se fez, seria uma falta de amadurecimento, mas não que ele tenha cometido abuso no exercício da função. Ele estava... Porque, veja, ele invadiu propriedade, ele torturou alguém. O que ele fez? Ele tentou comprovar que o filho do juiz é, de fato, sócio. Filho do juiz desembargador, é sócio, é pai do sócio do Moro. E que ele estava fazendo esses atos por interesse suspeito. Então, nós temos que parar de olhar a gravação e olhar o seguinte: o sujeito que atendeu a gravação é filho do desembargador? É. O desembargador, ele exerceu jurisdição em processos no qual ele deveria não ter exercido? Eu acho que ele mesmo respondeu quando ele se afastou. Ele se entendeu suspeito, mas já tinha exercido atos. E ele estava tentando ocultar o caminho da descoberta dos abusos. A história está mostrando o tamanho dos abusos cometidos pela Lava Jato. E esses abusos geraram a prisão do ex-presidente Lula, o impedimento do Lula ser candidato, a eleição do Bolsonaro, a ida do juiz Sérgio Moro de juiz para ministro. Então, é assim, não dá para dizer mais. Não tem mais como dizer que não foi abusivo. O próprio o clima em Brasília, em relação a isso, já chegou ao limite. E aí eu digo, o Dallagnol não foi afastado por ato abusivo nenhum. O tribunal... A decisão está absolutamente correta, porque a interpretação dada pelo tribunal é: Joaquim, te faço uma pergunta. Eu vou numa delegacia, eu digo, tenho dado esse exemplo, eu vou numa delegacia e registro uma ocorrência de que o Joaquim de Carvalho matou fulano de tal. Só que eu sei que o Joaquim é inocente, que não é verdade. Aí o delegado vai lá, se registra, o delegado registra, etc. Tal, faz aquele termo, certo? E o delegado faz as investigações preliminares. E chega à conclusão, nas investigações preliminares,
que o Joaquim de Carvalho não estava nem no Brasil. Ele estava em Nova York, porque é um homem que tem que gastar os seus dólares em Nova York, na Broadway, entendeu? Então é o seguinte, eu pergunto, peraí, eu cometi uma delação, o crime de imputar a crime alguém que eu sei inocente? Sim! Sim, eu cometi. Então é o seguinte, não, mas não virou inquérito. Mas peraí, você foi à delegacia, você registrou a ocorrência, está aqui sua assinatura. Então, é isso que estão se discutindo. O Dallagnol, ele tinha procedimentos contra ele? Tinha. Eram quanto? 15. Mas eles estavam ainda na fase dele apresentar defesas preliminares para saber se todos vão ser abertos ou não. Mas o fato é o seguinte, o fato é que a lei trouxe, em relação aos magistrados e promotores, uma exigência. Para você ser candidato, sim, você precisa responder todos os procedimentos. Se você sair, pedir demissão, os procedimentos se arquivam. Mas você não pode ser candidato por 8 anos. Nada mais correto. E, na verdade, o que acontece? O Dallagnol e o Moro cometeram uma corrupção. Qual corrupção? Quando eles, no exercício da função, não visavam cumprir corretamente e com isenção a função de membro do Ministério Público e de magistrado e visavam atuar politicamente, destruir o PT, destruir o Lula, e ser candidato. Porque, veja, na Vaza Jato há uma mensagem do Dallagnol dizendo que, olha, eu acho que você está muito bom, porque dá para ser candidato a senador. Ele fala. Então é o seguinte, peraí, então eles já avisavam isso. Já. Eles quiseram sair candidatos. Isso é 2018, essa mensagem. Pois é, então é o seguinte. Então, na verdade, o que acontece? A lei traz uma vedação. Essa vedação é específica para juízes e magistrados e procuradores. Se você está exercendo um cargo, quer ser candidato, olha, se você tiver um procedimento administrativo, e aí o tribunal fala, em qualquer fase, quer dar uma interpretação que o procedimento administrativo é só aquele instaurado, ao final, recebido do colegiado. Não é isso que a lei diz. A lei quer tirar a possibilidade desse sujeito fazer como a Denise Frossard fez. Utilizar o seu cargo para ser candidato. E é isto que ele fez. Portanto, a decisão está correta. E nós estamos voltando aqui num momento em que o Tribunal Regional Federal comete um abuso, uma nova fase da Lava Jato, que é afastar quem não segue à risca a cartilha. Se nós formos falar de organização criminosa ela só existe quando ela está embrenhada dentro do Estado. Porque se não é embrenhada no Estado, ela é quadrilha. Organização criminosa, por exemplo, milícia é organização criminosa. Por quê? Porque ela é feita de polícia. A teoria da organização criminosa não vem como a lei simplesmente diz, mais de 3 pessoas que estão reunidas para cometer crimes com mais de 4 anos. Não é isso. Organização criminosa, de fato, doutrinariamente, é quando você tem uma quadrilha que ela se embrenha dentro do Estado, ela utiliza o poder de agentes públicos. Portanto, se nós formos falar de organização criminosa, nós temos que olhar o seguinte: há certos desembargadores
que participaram de uma rede de organização criminosa, que certos procuradores da República que foram pegos na Vaza Jato também faziam parte, macumunados com um juiz declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, mas não é suspeito porque ele estava magoado, não. Porque poderia se dizer, olha, o sujeito foi, o juiz é suspeito porque ele estava ofendido, então ele não teve imparcialidade no julgamento. Seria uma coisa menor, terrível, mas menor. Não. Ele dolosamente perseguiu o maior líder político da América Latina. Dolosamente, eles serviram aos agentes do FBI e da Procuradoria dos Estados Unidos, dolosamente entregaram documentos da Petrobras secretos para que a Petrobras fosse multada em bilhões. Dolosamente, eles fizeram um acordo para receber parte do dinheiro. As joias do Bolsonaro é peanut, perto dos bilhões que eles iam receber da Petrobras. Veja só, eles dizendo que estavam à defesa da Petrobras, mas como? Se eles mesmos iam receber bilhões da vítima. Absurdo, exatamente. E se macumunaram para receber bilhões da vítima. Exatamente. Ô, Fernando, se você considerar, tem que ouvir o Taca Duran. Estava negociando delação premiada. E está contando e fez depósito. E se houvesse comprovado, e há o advogado, Francisco Basto, ele tem conta, confessou, tinha conta não declarada no exterior. Você vai ter recursos ali, dinheiro aí, você não vai ser só uma perseguição política. Além de ter recebido dinheiro da vítima, esse pessoal está trabalhando com doleiros, conhece o submundo há muito tempo, está processando, outros não são processados. Dario Messi nunca foi processado lá na Vale Curitiba. Mas antes de devolver a palavra, eu quero aqui comentar que a Mônica de Castro já está repercutindo essa entrevista na rede social. Ela é formada em filosofia, né? Estou vendo aqui em Curitiba, e ela postou no Facebook dela, elogiando a entrevista, até pedindo um corte dessa entrevista, que certamente haverá. Ela será publicada separada, só com a entrevista do Fernando Fernandes. E aproveitar aqui já para ler as mensagens, né? O Hussein Brasil diz: a gravação do genro de Moro não deveria ir para a PF. Carlos Alberto Veloso Lopes: vocês estão vendo a Lava Jato em Curitiba e TRF4 estão crescendo de Brasília. Todos estão se blindando e não vão permitir que a sujeira venha à tona. O judiciário não corta a própria carne. Bom, são esses dois comentários. Então, eu vou trazer aqui a Andréia e passar a palavra para o Fernando Fernandes fazer o encerramento dele. Uma live muito interessante, didática, e aí faz o encerramento. Eu trago aqui, então, a Andréia. Eu diria assim, há uma frase que você consegue enganar poucos durante todo o tempo. Você consegue enganar alguns durante muito tempo. Você não consegue enganar todos durante todo o tempo. E é isso que está ocorrendo agora. A Lava Jato enganou muitos durante muito tempo. Só que figuras como Gilmar Mendes, que apoiaram a Lava Jato, que deram crédito ao Moro, que impediu, inclusive, o Lula de ser ministro, ajudou a derrubar a Dilma. De repente, ele percebeu, como o Lênio Streck fala, que estava alimentando um monstro. Um monstro a ponto de serem monstros de rirem e comentarem de forma irônica a morte do neto do Lula. Estou falando de monstros mesmo. De comemorarem a morte da mulher do Lula. Exato. Só que eles não conseguem mais enganar todos durante todo o tempo. E esse afastamento do juiz será revertido. Faço votos que o CNJ tome providências em relação a isso.
É isso que eu queria dizer. E agradeço profundamente a honra de participar do programa. O Fernando, uma última pergunta aqui, que aqui está trazendo o André, o Carlos Carvalho, falando, olha, é possível perguntar ao doutor Fernando a implicação do TRF4, qual a implicação do TRF4 não remeter o pedido do STF do processo que envolve o Tacla Duran? Isto é, o Lewandowski disse, olha, estão suspensos os processos do Tacla Duran. E o Marcelo Malucelli tomou decisão depois, inclusive aquela decisão foi interpretada como a revalidação da prisão, do mandado de prisão do Tacla Duran decretado pelo Moro. O que acontece é o seguinte, acho que o que terá que ser feito é o Supremo Tribunal Federal fazer duas coisas. Expedir cópias ao STJ em relação aos crimes de abuso de poder, né? Para que o STJ, que é a corte que julga os embargadores, tomar providências em relação a isso, e expedir cópias ao CNJ, para tomar as providências administrativas. A República de Curitiba tem que acabar. É preciso que os membros do Poder Judiciário do Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul ajam republicanamente na forma da lei e da Constituição. Estão insistindo em não fazê-lo. Então, Fernando, parabéns, viu? Aplausos a você, gostei muito, gratidão por essa entrevista, por esta aula, muitíssimo obrigado. Até a próxima entrevista, uma dica de leitura, Geopolítica da Intervenção. Quando eu vi o habeas corpus, eu comentei com... Estou fazendo a primeira vez que eu falei com ele, mas dá um livro, só aquele habeas corpus é um livro. E ao 2, 3 anos depois saiu o livro. Foi depois, 3 anos depois, muito maior, tem o habeas corpus, ou destrinchado ali, mais coisas. E aí, o doutor Fernando falou isso no escritório dele. Falou a história de um... Não sei nem se a frase é sua, mas você falou, você pode conhecer a história de um país pelos processos judiciais. Então, por isso, quando eu faço processo, eu tenho a dimensão de que você pode ler no futuro, as pessoas vão saber desse nosso tempo, desse tempo histórico, vão saber através dos processos. Por isso a frase é do Michel Foucault. Foucault. Tá ótimo. Agradeço. Muito obrigado. Abraço. Até mais. Muitíssimo obrigado. Perfeitamente. Muito bem, Joaquim. Vou acabar aqui o boa noite com uma notícia boa para nós, né? Pelo menos para nós a notícia é boa. Palmeiras tá subindo, tá indo bem na Libertadores. Então a gente termina a nossa noite bem, né? Como palmeirenses, a Andréia Turma da Moca. Da Moca. Você mora no Rio de Janeiro, né? Hoje, agora eu moro em Itu. Agora eu moro em Itu. Ah, Itu? É Itu, pertinho de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. Perto da minha cidade, Sorocaba. Perfeito, Sorocaba, exato. A minha cidade é Assis, sou nascido lá, mas com 5 anos já estava em Sorocaba. Olha que maravilha. Estamos mais perto. Da Moca. O Palmeiras nos une, a região de Sorocaba ali nos une, e, sobretudo, esse amor pelo Brasil, essa luta em defesa da soberania brasileira por um país com inclusão social, isso principalmente nos une, né, Andréia? E toda essa comunidade aqui. E só para fechar, que eu acho que a notícia aqui é relevante, porque o Abel chegou agora a empatar, não é, os comandos do Filipão. Então, agora ele chegou aos 23 triunfos em 33 jogos, né? O Filipão tinha também 23 vitórias em 43 jogos. Então, a gente está lá, né? Que ótimo, que legal. Perfeito, Joaquim. Lembrando que o Corinthians está jogando na Argentina agora, né? Aqui, ó, já tem aqui o pessoal falando, eu não, sou timão, mas a gente aqui é democrática, viu? Nós gostamos assim, né, na verdade. E, inclusive, né, se tem uma coisa que é interessante, a gente tem sempre que falar, é a democracia corintiana, que sempre eu tiro o chapéu, porque, né, vale a pena. Joaquim, vou convidar o nosso pessoal para correr, para assistir o dia em 20 minutos. E vou pedir também para entrar no site do Brasil 247, a capa, vamos lá. Agora, STF mantém decisão que obriga Dallagnol a pagar 75 mil a Lula no caso do PowerPoint. Ex-deputado tentava anular decisões que o condenaram a indenizar o presidente Lula por danos morais. Então, é isso que nós temos. E amanhã, de manhãzinha, já temos o Bom Dia 247. Fechamos? Ótimo. Fechado. Então, tá certo, então, até mais. Boa noite a todos. Boa noite, Joaquim. Vamos agora comemorar. Beleza. Tchau, tchau. Tchau.